Leitura do livro de Jó. Jó disse: Não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como dias de um mercenário? Como um escravo suspira pela sombra, como um assalariado aguarda sua paga, assim tive por ganho meses de decepção, e couberam-me noites de sofrimento. Se me deito, penso, quando poderei levantar-me? E, ao amanhecer, espero novamente a tarde e me encho de sofrimentos até ao anoitecer. Meus dias correm mais rápido do que a lançadeira do tiro e se consomem sem esperança. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. É antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas, como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste então o meu salário? Em pregar o Evangelho, oferecendo-o de graça, sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os fracos, eu me fiz fraco, para ganhar os fracos. Com todos, eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho eu faço tudo, para ter parte nele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então, a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, trago para vocês uma mensagem inspirada nas leituras, que nos convidam a refletir sobre a importância de nossa missão como discípulos de Jesus Cristo. Nossas vidas são marcadas por desafios, lutas e cansaços, mas é justamente nesses momentos que somos chamados a permanecer firmes na fé e a nos dedicar ao serviço do Reino de Deus. Imaginem um dia típico em nossas vidas agitadas, cheias de obrigações e responsabilidades. Desde o momento em que acordamos até o momento em que vamos dormir, estamos constantemente buscando cumprir nossas tarefas, lidando com problemas e enfrentando as adversidades da vida. Parece uma jornada interminável, não é mesmo? Nesse contexto, a passagem do livro de Jó nos fala diretamente ao coração. Jó, um homem justo e temente a Deus, experimentou profundamente a dor e o sofrimento. Ele questiona a Deus sobre o sentido da vida, sobre o porquê de todas as tribulações que enfrentava. E quantas vezes nós mesmos nos encontramos nessa mesma situação, questionando a Deus sobre os problemas que surgem em nosso caminho.
Mas, queridos irmãos e irmãs, assim como Jó, nós também somos convidados a perseverar na fé, confiando no amor e na providência divina. Pois, como nos diz a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ai de mim se eu não evangelizar. Essa é a nossa missão, a missão de levar a boa nova de Jesus Cristo a todos os cantos do mundo. O Evangelho de Marcos nos apresenta o exemplo vivo de Jesus, que dedicou sua vida ao serviço do próximo. Logo após ensinar na sinagoga, Jesus vai à casa de Simão Pedro, onde encontra a sogra de Pedro doente com febre. Ele não hesita em curá-la, pois seu coração está cheio de compaixão e amor pelos necessitados. Essa passagem nos mostra que Jesus não veio apenas para ensinar, mas também para agir. Ele não fica preso em um lugar, mas vai ao encontro das pessoas, tocando suas vidas e trazendo cura e libertação. E é exatamente isso que somos chamados a fazer como discípulos de Cristo. Imaginem, por um momento, a importância de irmos além de nossas próprias preocupações e nos voltarmos para o outro. Quantas pessoas ao nosso redor estão necessitadas de uma palavra de conforto, de um gesto de solidariedade, de uma ação concreta de amor? A resposta está em nossas mãos. Assim como Jesus, somos chamados a ser instrumentos de cura e esperança para aqueles que nos cercam. Quando nos colocamos a serviço dos outros, estamos dizendo ao mundo que o amor de Deus é real, que ele se manifesta em nossas ações e palavras. Somos chamados a ser portadores da Boa Nova, a ser testemunhas vivas do Evangelho de Jesus Cristo. Para isso, é importante lembrar que não estamos sozinhos nessa missão. Deus nos concede a graça e o dom do Espírito Santo para nos fortalecer e nos capacitar para o serviço. É Ele quem nos guia, nos anima e nos sustenta em toda a nossa jornada. Queridos irmãos e irmãs, diante de tudo isso, convido cada um de vocês a refletir sobre como podemos colocar em prática as lições dessas passagens bíblicas em nossa vida cotidiana. Como podemos ser sinais visíveis do amor de Deus em meio às nossas ocupações diárias? Podemos começar olhando ao nosso redor e identificando as necessidades dos que nos cercam. Talvez seja um vizinho que precisa de ajuda com tarefas domésticas, um colega de trabalho que precisa de apoio emocional, um membro da família que precisa de uma palavra de encorajamento. Além disso, podemos nos engajar em ações de caridade e justiça social, apoiando projetos que promovam a dignidade humana e o bem comum. Podemos dedicar tempo para a oração e aprofundar nossa relação com Deus, buscando sua orientação e sabedoria. Como discípulos de Cristo, somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Cada um de nós tem um papel único e importante a desempenhar na construção do reino de Deus. Que possamos nos inspirar nas palavras de São Paulo, que nos diz: "Eu me fiz tudo para todos, a fim de salvar a todos." Faço tudo isso por causa do Evangelho, para me tornar coparticipante dele. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que hoje possamos renovar nosso compromisso de ser verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Que possamos permanecer firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Que possamos ser instrumentos de cura e esperança para aqueles que nos cercam. E que nossas ações falem mais alto do que nossas palavras, testemunhando o amor de Deus a todos. Que o Espírito Santo nos guie e nos fortaleça em nossa jornada. Que Ele nos capacite a ser verdadeiros discípulos missionários em todos os aspectos de nossas vidas. E que, ao final de nossa caminhada, possamos ouvir as palavras de Jesus: muito cedo, antes do amanhecer, Jesus se levantou, saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Que assim como Jesus, possamos encontrar tempo para a oração e a intimidade com Deus, para que sejamos renovados e revigorados em nossa missão. Que possamos ser verdadeiros canais de graça, amor e esperança para o mundo. Que Deus nos abençoe e nos guie em nossa jornada. Que Ele nos dê coragem e fortaleza para enfrentar os desafios da vida. E que possamos viver de acordo com os ensinamentos das Sagradas Escrituras, testemunhando o amor de Deus em tudo o que fazemos.
Que Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe, interceda por nós e nos ajude a seguir fielmente os passos de seu Filho. Que ela nos ensine a amar incondicionalmente e a servir com humildade. Que ela nos acompanhe em nossa missão, nos guiando pelo caminho da santidade. Que esta homilia seja um convite para todos nós a refletir sobre nossa missão como discípulos de Cristo e a nos comprometermos a viver de acordo com os princípios das Sagradas Escrituras. Que possamos ser testemunhas vivas do amor de Deus, levando a boa nova a todos os cantos do mundo. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.